A gente aqui está na exposição, né, fez em curso da Arte Imagens aqui em Campinas. E daí eu tenho a oportunidade de entrevistar a Carol ao vivo esse super difícil que ela fala em Belém. Né? A obra dela é de imagem, aqui dessa oportunidade. Então a gente não vai ficar referente à obra dela, porque a obra dela está lá no cinema. Vai ser apresentado daqui a pouquinho. Queria que você contasse de processo de criação, a ideia que você teve para gerar essa produção que você teve nessa oportunidade. Bom, te agradecer, né? É um prazer fazer esse processo. Foi incrível. A minha obra original, ela carrega muito da minha vivência, da onde eu vim, da Amazônia. Lá a gente tem uma relação muito profunda com ele. A Amazônia inteira é uma das maiores bacias, né, de Deus. E a gente tem até ele tem que a gente dizer seguiu é minha nome de um poeta famoso paraíso. Nós utilizamos no passado utilizava-se muito canoa, então era a Veneza brasileira. E então eu estive numa residência artística que aconteceu na maior linha filial de Meleta, que é a Ilha de Marajó, fica na Amazônia. E nessa vivência eu registrei dentro de vários documentos as cores. Eu tenho fixação em folha. Por onde eu estou andando, eu estou coletando folha, eu coleto fazendo comerado, fazendo monta-luz, vejo elas desde verde até se defiscou, né, até o processo de depois eu trabalho assim. Tudo que a gente fala para ela, para a gente secar ela, esqueci agora, desidratação, né? Então eu trabalho por esses processos artesanais. E seco, trazer esse processo do artesanal para um nível eletrônico. Como é que se daria de transformar essa narrativa de uma coisa que está ali para esse mundo virtual. E aí então foi engraçado, porque eu peguei uma folha e quando eu fiz um contra-luz nela, que é o Comerab, né, de eventos estou orientais e gosto muito. Então, como eu fiz esse processo, que ao colocar em contra-luz, eu verifiquei as veias, né, as ramas daquela folha, eu automaticamente enxerguei naquela folha os rios. E pensei no rio, na folhinha navegando pelos rios. Então eu peguei várias coisas, eu fotografei a mesma folhinha, ela já estava lá, e eu coloquei cedo. Ela navegando, eu filmei fotografias. E depois, quando eu vim participar da rama, que foi, eu acho que 6 meses depois dessa ocorrência, e aí eu tive essa percepção de como eu poderia fazer essa construção da folhinha para um cinema. Então eu trabalhei como reverso de fotografia, né? Como se fosse contra-luz, eu estou botando uma câmera escura que tem positivo e negativo. Então eu tenho a folha que as veias das folhas também se contrapõem no mapa da Amazônia. Quando eu puxei depois uma representação gráfica na fotografia da hidrográfica da bacia amazônica, e eu coloquei numa certa montagem do processo da folha, foi incrível ao Evo virar, espelhar e ter a fotografia como se ela estivesse na câmera escura. Ela ficou naturalmente, sem eu fazer qualquer processo de edição, exatamente os mesmos veios daquela cartografia daqui por lá. Aí isso me acendeu, assim eu fiquei... Como disse a Fabi, foi uma alucinação. Sim. E então eu construí essa fotomontagem onde eu transformava, a partir dessa fotomontagem, eu criava meio que transe, eu saí do toque, do tato da folha, para entrar no meu imaginário, no lugar daquela folhinha boiando o rio e navegando pelo rio. Então, foi assim que eu cheguei na construção do meu trabalho. E aí foram
estudos do processo criativo, né? A maré do rio, ela sobe, ela desce, né? Quando ela está em montante, ela sai da bacia para dentro dos afios. Quando ela está na jusante, ela sai dos afluentes, vai para a bacia. Então esse processo de base, de vir e folhinha, navega. E nunca é o mesmo, sim, tá em imitação da folhinha também. À medida que ela navega e que ela percorre todos os afluentes, ela também tem esse potencial de se ressignificar, gente. Então, eu meio que trabalhei com essa ideia, né, de sair do físico material para o imaginário, que também é a questão das contradições na fotografia, positivo, negativo, orientando por trás lá, vai no oriental, e a folhita se transformando no guilho se transformando na folha, mostrando que todos somos partes da mesma matéria, né? Da mesma natureza somos todos, né? Tudo é natureza, nós somos natureza, então eu parti de todo esse processo. Eu tive, claro, embasamentos teóricos, como... Agora eu não sei pronunciar o nome da Chan, Wai Chan, que trabalha em projetar a imagem, vida com fantasia. Então eu me baseei muito nele, que é um teórico que eu estudo, para fazer essa reflexão a partir do que fazer com a imagem. Se eu fotografei, digamos, 30 fotos de uma folhinha aqui, isso não seria desperdício de imagens? O que eu vou fazer? Eu vou escolher uma delas, né? E de repente, uma porção delas, e cada uma de uma maneira diferente, conseguir criar uma narrativa. Sim, que antes, no arte fotográfico, não existia essa narrativa na calma. E depois da peça montada, da obra montada, coincidentemente ou não, algumas fotografias elas tiveram um alto contraste, porque a luminosidade do sol naquela hora da fotografia que tocou no rio, na folha, ela trouxe aqueles veios do rio, do vento batendo na maré do rio, na folha, em dourado, o que remeteu ao caição, que é outra técnica também oriental, né? De você consertar, né? De você aproveitar outros processos a partir do ouro, ou seja, você valorar a essência daquele ser, né? Então eu acho que eu trouxe a essência da folha para a gente pensar na nossa própria composição, nos rios que percorrem as nossas veias, né? O nosso tecido. E foi uma licitação. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Carol. Parabéns. Obrigada também. Eu também tá linda, obrigada.